Fala, meu povo blumenauense, sou Bruno Vicentiner e o Sport em Foco veio até aqui, o Colégio Bom Jesus, hoje para entrevistar essa lenda, esse mito do basquete blumenauense, Sergião. Tudo certo, Sergião? Tryna put you in the worst mood. I P1 cleaner than your church shoes. I really point to just to hurt you. I all red lamps to tease you. I none of these toys on the lease too. I made your whole year Eu in queria a week. começar falando que sempre quando eu vejo Sergião eu lembro da Bíblia, né? Daquela história do é viadão, é viadão, é viadão. Brincadeira à parte, o Sergião sempre falava isso quando eu ia treinar ali no terceirão. É uma honra estar te entrevistando. O Sergião já foi meu professor, já foi também. Já tive meus lampejos do basquete. Comecei quando eu era pequeno, depois fui para um esporte mais másculo, o vôlei. E enfim, sempre essa figuraça aí, Sergião. Então vamos começar aqui. Bom, você nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, né? E como é que foi sua infância? Quais eram as brincadeiras preferidas quando tu era pequeno, assim, lá no Rio de Janeiro? Como toda criança ali naquela minha época, né? Final dos anos 70 ali, eu sou de 66, né? O futebol dominava, né? Todo mundo queria ser jogador de futebol. Eu fui criado num lugar muito simples, de classe média baixa, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, perto do morro. Isso foi um privilégio para mim, a gente poder conviver com classes sociais muito diferentes, né? Eu fui criado realmente com pessoas muito simples. E era o futebol, a gente jogava futebol o dia inteiro. Sonho de ser jogador de futebol era... Torce pro Fluminense, né? Torço pro Fluminense, graças a Deus. O sonho era ser jogador de futebol e eu inclusive entrei no basquete por isso, porque eu fui pro Vasco, que é um clube ali de São Cristóvão, do bairro que eu fui criado. Fui pro Vasco para jogar futebol e chuteirinha na mão, entrando, mas uma vara-pau comprido, magricelo, né? E o técnico de basquete o Miguel Ângelo da Luz, que inclusive foi campeão mundial depois com Hortência, com a Paulo. Ele me pegou pelo braço e falou: o que tá fazendo aí? Eu falei: não, eu vim jogar futebol. Eu falei: tu tá doido, cara, com esse tamanho de futebol? Vou pro basquete, cara, não vai arrumar nada no futebol. E fui brincar na quadra ali do Vasco, uma quadra externa de cimento, fui brincar ali e tô aí até hoje. Bom, e tu falou pra mim ali que tu passou pelo Vasco, Olaria, Grajaú, Tijuca, e como é que era conciliar os estudos com essa vida de atleta, assim? É sempre complicado, distâncias muito longas, né? A gente vem de uma família simples, né? A gente tinha bastante... Nunca faltou nada, graças a Deus, mas a gente sempre teve muita dificuldade para passagem, para material, isso tudo. E nessa época a gente realmente não tinha apoio para isso do clube, né? A gente tinha que ir se virando. Eu meio que briguei com a minha família para poder jogar basquete, né? Porque queria muito, achava que era a minha vida e como se comprovou ser mesmo, um esporte a quem eu devo tudo que eu tenho. E... na verdade, foi muito difícil, muito complicado, né? Eu fiz essa peregrinação aí por clubes do Rio, porque a gente hoje pede, pelo amor de Deus, para as crianças ficarem no esporte. Naquele tempo a gente brigava e lutava contra muitas outras crianças que também queriam, né? E no Vasco eu acabei não tendo muito espaço, né? Passei por alguns clubes menores, mas depois acabei me firmando no Olaria, consegui ficar, me formou como jogador. Do Olaria passei um tempo rápido no Grajaú e já fui para o Tijuca, que foi realmente o clube que eu cheguei até perto do adulto no Rio de Janeiro. Então foi muito difícil, muito duro. Eu sempre digo para os meus atletas aqui, quando falam que tem problema de treinar e está difícil, eu falo: olha, para mim você não vai dizer que está difícil, porque eu sei que era pegar 2 ônibus, às vezes ter que descer por trás do ônibus correndo sem pagar passagem porque não tinha o dinheiro para treinar, ir andando, né? Eu briguei muito para conseguir jogar basquete, foi muito difícil para mim, né? Mas a partir do momento que eu cheguei no Tijuca, as coisas foram se encaminhando um pouco melhor, era um clube com um pouco mais de estrutura e a coisa foi andando. E tu sempre foi pivô ou tu jogou em outras posições também? Eu quando era infanto juvenil, 16 anos, eu era no Tijuca, eu era titular do infanto, do juvenil e do adulto, eu era titular das 3 categorias do Tijuca. No infanto realmente eu era muito importante no time, no juvenil eu jogava de pivô, no infanto e no juvenil, e no adulto eu jogava de ala. Jogava de ala no adulto. E quando eu tive a oportunidade de jogar na Espanha, eu fui jogando de ala para a Espanha, porque peguei realmente aquele momento que o basquete espanhol deu um boom, realmente profissionalizou, estava muito forte, todos os times com 3, 4 americanos, e era muito difícil jogar de pivô lá, não tinha tamanho para jogar de pivô realmente, por mais que tenha perto de 2 metros de altura, já naquela época era baixo para jogar nessa posição. Uhum.
E falando então, tu na Espanha jogou no La Coruña, né? Joguei Como em é La que foi Coruña. esse convite para ir para lá? Na verdade, meus avós são espanhóis, minha mãe é espanhola também, mas eles vieram para o Brasil, né? E fizeram a vida toda deles no Brasil e depois retornaram para a Espanha meu avô e minha avó para viver lá. Meu avô queria voltar e voltou. E no café, ele tinha uma cafeteria muito grande perto do estádio Riazor, que é o estádio do La Coruña. E o pessoal do basquete do La Coruña estava sempre lá, tomando café, e ele comentou que eu era da seleção carioca, que eu jogava e que tinha dupla cidadania, né? Porque se fosse disputar vaga com um americano era impossível, né? Os clubes têm um limite de estrangeiros. E como eu tinha essa dupla cidadania, o La Coruña se interessou, eu mandei um currículo, uns números meus de estatística, eles gostaram, e eu fui, fiquei 6 meses lá. Fiquei no La Coruña por 6 meses, depois eles queriam que eu fosse para Vigo, que é inclusive a cidade que minha mãe nasceu. Queriam que eu ficasse lá para pegar mais experiência, era tipo uma filial deles. Mas no mesmo período eu tive a proposta de Lajeado, no Rio Grande do Sul, que era uma equipe que estava se formando lá com patrocínio de uma empresa de frango muito forte, era um valor para a época muito bom financeiro, né? Eu optei por voltar, né? Muita gente falou que foi loucura e de uma certa forma foi, porque eu poderia ter continuado lá e ter feito minha vida lá, mas voltei pelo dinheiro também, porque precisava começar a me bancar também, lá o dinheiro não era muito grande. E foi bom porque eu joguei um Campeonato Gaúcho muito bom, tive o convite para Blumenau e ver que o caminho que a minha vida teve em função de ter vindo para cá. Quando tu chegou lá, qual foi a principal diferença que tu notou assim do basquete brasileiro pro basquete espanhol? Olha, foi muito difícil para mim. Eu cheguei do Tijuca, que era um sistema de treinamento muito fraco, 3 vezes por semana. É uma coisa muito sem preparador físico, uma coisa realmente muito amadora. Eu já tive um choque de primeiro mundo no momento que eu cheguei, porque era uma estrutura muito forte, uma competitividade muito grande. Embora a região de La Coruña seja na Galícia, que é uma região espanhola perto de Portugal e tem um espanhol bem parecido com o português, eu tive muita dificuldade com o idioma. Nós chegamos em 35 atletas para uma pré-temporada e só 8 espanhóis, vamos dizer assim, ficariam no time. Eles tinham que botar 2 juvenis e eu já por meses tinha perdido essa vaga de juvenil, mais os 2 americanos do time. Então briguei muito para conseguir ficar no time, foi muito difícil, né? Eu fiquei entre os escolhidos, mas tive pouco tempo de quadra, não joguei muito. Joguei, mas não nas partidas principais, assim, eu jogava na fase preparatória e tudo. Até por isso eles gostaram muito de mim, queriam que eu fizesse um contrato comigo, mas que eu ganhasse experiência num time da segunda divisão para poder jogar. Eu na época fiquei um pouco chateado ali de ir para um time da segunda divisão, mas hoje eu tenho noção o Splitter, por exemplo, que chegou à NBA, foi para a 3ª divisão do time da Espanha. Eles mandaram para a 3ª divisão para pegar experiência. Mas na época a gente sozinho também lá não tinha muita experiência e logo apareceu essa possibilidade do Rio Grande do Sul e eu voltei correndo porque foi uma boa experiência para mim, principalmente voltei muito bem de lá porque treinamento muito forte, a Espanha estava num momento assim de muito crescimento e para mim foi muito importante, aprendi também, uso muitas coisas hoje como treinador, utilizei do que eu aprendi lá e voltei depois 2 vezes lá para fazer cursos e acompanhar outros treinadores e é um basquete que é muito interessante. O basquete espanhol é muito forte. Bem forte mesmo, né? Gasol, os irmãos Gasol. Talvez, hoje não digo, mas há uns 10 anos atrás fosse a 2ª liga mais forte do mundo. Realmente, depois da NBA, é uma liga muito forte, muito profissional, muito dinheiro envolvido e foi muito interessante. E ali no Rio Grande do Sul, tu ficou por quanto tempo? Fiquei 8 meses no Rio Grande do Sul jogando Campeonato Gaúcho. Uma equipe que uma fábrica de frango, Minuano, montou. Nessa época, várias empresas de setor de alimentos montaram equipes tanto em Santa Catarina, o vôlei da Sadia, Perdigão, Seara, no Rio Grande do Sul também, essas empresas de proteína animal montaram várias equipes e fiquei por 8 meses lá jogando o Campeonato Gaúcho, chegamos até as finais. Nas finais do Campeonato Gaúcho eu peguei hepatite, né? Foi bem difícil porque eu estava sozinho, bem no extremo do Brasil, e tive que voltar para o Rio correndo porque foi uma hepatite muito forte. Voltei, me tratei no Rio de Janeiro e fiquei ali janeiro, fevereiro, março meio perdido assim, né? Meio na expectativa se iam renovar comigo, se eu ia ter que voltar a jogar no Rio naquele esquema que eu estava ali. Foi um período complicado porque eu saí Foi um baque, né? Foi um baque porque eu saí de um basquete espanhol jogando campeonato fortíssimo, numa estrutura muito boa, e cheguei no Rio de Janeiro e não tinha nada. Realmente
com 20 anos, 21 anos de idade, eu estava de um jeito ali que eu não tinha mais dinheiro, não estava fazendo nenhuma faculdade, já tinha terminado o ensino médio, mas estava... O que eu vou fazer, né? Vou trabalhar, vou seguir para outro caminho. Foi um momento assim de bastante insegurança para mim, até que apareceu o convite de Blumenau e meio que foi... Não tinha muita opção. Eu falei, ou fico no Rio, vou procurar emprego e começar minha vida do zero, né? Ou vou continuar com o basquete. Então o Blumenau foi uma luz ali, foi muito importante para mim naquela época. Foi o Vasto Verde ou foi o Ipiranga? Foi o Vasto Verde. O Vasto Verde já tinha uma equipe muito tradicional aqui no estado. O Jairo, que hoje é coordenador da Trimania junto à federação, jogou comigo em Lajeado e veio para ser técnico aqui em Blumenau, parou a carreira dele de jogador e veio para ser técnico. E me indicou muito bem aqui para Blumenau, foi um jogador que veio da Espanha, jogou muito bem no Campeonato Gaúcho, é uma oportunidade para nós, porque é um jogador que está querendo jogar e é novo. E realmente fechou, porque a gente montou um time bem jovem naquela época ali e foi um ano muito bom e já amei a cidade na hora que eu cheguei, já comecei a fazer faculdade e falei, bom, eu não vou ficar nesse desespero de ficar no Rio de Janeiro sem saber o que eu vou fazer, eu vou seguir minha vida aqui porque é aqui que vai ser meu futuro, e realmente foi. E tu fez Educação Física na FURB, né? Fiz Educação Física na FURB e fiz duas pós-graduações na FAI, em treinamento, administração esportiva e treinamento da infância e adolescência. E nessa época da Educação Física que tu fez na FURB, foi ali que tu encontrou essa tua vocação para treinar, para ser professor? Na verdade, o primeiro vestibular que eu fiz foi no Rio de Janeiro para zootecnia, né? Até um pouquinho antes de eu ir para a Espanha. Foi bem na época, eu passei na Federal para zootecnia, né? E bem na época que eu tinha que ir para uma faculdade rural, que era uma fazenda em Itaguaí, no interior do Rio de Janeiro, para morar lá e trabalhar, apareceu essa oportunidade da Espanha, eu fiquei, vou fazer zootecnia, eu vou para a Espanha. Eu falei, não, eu vou para a Espanha porque sempre, desde muito novo, sempre gostei de viajar, mas fazia viagens ali no interior do Rio, no Brasil, viajar para mim sempre foi muito importante. Quando apareceu essa oportunidade pela primeira vez para a Europa, eu falei, não vou perder, tem que ir. Então larguei a faculdade e não fui fazer. E depois eu fiz aqui porque todo mundo fazia, eu estava no meio do esporte, eu falei, não tinha muita, né? Falei, vou fazer. E na hora que eu entrei, gostei, né? Fui me encontrando ali, comecei a fazer, e o Camargo me deu, em 1990, era o técnico, aí eu já estava no Ipiranga, o Vasto Verde já tinha acabado o time, a gente já tinha vindo para o Ipiranga, o Camargo me convidou para trabalhar com as escolinhas do Ipiranga. Eu fui, no primeiro ano já consegui ser campeão dos joguinhos, né, com uma geração muito boa que a gente tinha, fui, e aí não parou mais, né? Comecei a me dividir entre jogador e técnico, mas a carreira de técnico começou a ganhar mais corpo e me tomar mais tempo e comecei a me dedicar mais a isso. E por quanto tempo tu foi atleta em Blumenau? Em Blumenau fui atleta de 87 até 94. Em 94 eu já com uma carreira de técnico consistente, assim, porque já trabalhava com a base toda do Ipiranga, já estava com o infanto para baixo, já treinava as escolinhas, já tinha formado muitos jogadores. Eu rompi ligamento do joelho na final de Jogos Abertos, uma contusão muito séria em Florianópolis na final. Tive muita dificuldade para conseguir voltar a jogar. Voltei e senti de novo, tive que operar mais uma vez. O joelho é difícil. E aí com 28 anos eu resolvi parar, porque relativamente novo, mas eu já estava no basquete há muito tempo, né? Eu já estava jogando há muito tempo, estava um pouco cansado também da rotina de treinamento, isso tudo com dificuldade aqui, já no Bom Jesus, já com as escolinhas, já tudo muito corrido, então eu optei por parar porque estava muito difícil realmente para jogar. E o joelho, principalmente pro pivô, né? Muito trabalho dos pés ali. Muita rotação, muito trabalho e salto, e já não era um pivô, eu era um pivô que dependia muito de velocidade, porque já não era um pivô grande, né? A estatura do basquete foi aumentando muito rapidamente. Nos anos 60, você ter 2 metros, você era um gigante, né? Na minha época, só para ter uma ideia, o Magic Johnson, que era armador na NBA, tinha 2,04 metros, que é a posição que são os jogadores mais baixos. Então eu terminei jogando bem, né? Não posso dizer que estava mal, porque até fui convocado para uma seleção brasileira em 94 mesmo, no ano que eu me machuquei, mas parei na hora certa, estava na hora de parar. Bom, Sérgio, vamos falar um pouquinho então do Thiago Splitter, né? A gente estava brincando antes que se fosse ganhar R$1 cada vez que falasse Thiago Splitter já estava rico. Bom, teve a oportunidade de treinar um campeão da NBA, o primeiro brasileiro, né, campeão,
Como é que era o Thiago na época que tu treinou ele? O Thiago sempre foi muito focado, né? Ele sempre foi muito dedicado, muito correto, é de uma família também muito correta, é uma característica... Uma família de atletas, né? Uma família de atletas e pessoas muito disciplinadas, muito certas, né? Pessoas muito justas e é uma característica da região aqui, a gente lida com alunos no dia a dia diretamente, 99% das famílias são, realmente as pessoas são muito educadas, muito corretas, muito respeitosas e ele sempre foi muito dedicado, né? Eu sempre digo, lógico que ter 2,10 metros ajuda muito, né? Ajuda muito a jogar basquete, sem dúvida, mas está cheio de exemplos aí de jogadores até com mais de 2,10 metros que não chegam a lugar nenhum, né? Então precisa talento, precisa disciplina, precisa perseverança, e isso ele sempre teve muito, né? Seguiu as metas dele com muitos objetivos e para mim é sempre uma honra falar dele, porque eu sempre falo, né, que filho feio não tem pai, né? A gente geralmente não fala dos que não deram certo. E eu sempre gosto de agradecer a todos que passaram pela minha mão, porque me ensinaram muito, eu pude ensinar eles também, como ensino até hoje. Mas é uma honra para mim poder falar dele. E eu não tinha dúvida, sempre falava para ele que ele tinha a possibilidade de chegar onde ele quisesse, como falo para todos. E ele focou em chegar à NBA, conseguiu chegar, teve a oportunidade de ser o primeiro brasileiro campeão da NBA. E isso é um orgulho para Blumenau, um orgulho para o Brasil, né? E, sem dúvida, um orgulho para mim também, não tenha dúvida disso. E essa ascensão dele foi muito rápida e muito boa, porque ele pegou um time tradicional, né, que é o San Antonio Spurs. Tinha também do lado dele o Tim Duncan, que para mim é um dos melhores pivôs da NBA. E, bom, na primeira final ali com o Miami Heat ele era titular, depois ele perdeu espaço, mas mesmo assim era um jogador importante, né? E ver essa ascensão dele deve ter sido bem legal mesmo, né? Sem dúvida. E foi rápida mesmo, porque o Thiago até no Sub-12, que a gente montou uma geração muito forte aqui em Blumenau de Sub-12, ganhamos tudo, subimos ganhando Sub-12, Sub-13, Olesc, joguinhos. Passamos o rodo aí por 5, 6 anos, fomos ganhando tudo. E ele não era um dos garotos de ponta dessa geração. Ele era titular, entrava, às vezes não era, né? Mas ele realmente ali, em 2, 3 anos, ele teve uma ascensão muito forte, ele cresceu muito. Aí ele pegou uma seleção brasileira, se eu não me engano, sub-19, com 17 anos ou com 16. Os olheiros da Espanha viram ele, já levaram ele para o Tal, né, que era também uma pessoa, acho que pessoas iluminadas especiais têm também coisas especiais que acontecem na vida dele. O Tal, na época, era uma potência no basquete espanhol, né, e europeu. Então levou ele, teve um projeto de longo prazo, e aí mérito para os treinadores dele lá também, que desenvolveram ele, que fizeram esse trabalho todo com ele lá, essa estrutura toda da Espanha que nós já falamos, né? E foi para o Tal e foi para o clube certo na hora certa. Começou na 3ª divisão, foi para a 2ª divisão, foi crescendo como homem, como jogador, foi se formando, até que chegou, teve uma carreira muito vitoriosa na do Tal, foi MVP na Europa. E foi para a NBA não por dinheiro, porque ganharia mais ficando na Espanha com certeza, né? A NBA tem uma série de regras financeiras ali que limitam o salário aos Rocks, né? Que são jogadores que começam jogando lá. Mas ele foi, porque era um sonho dele, e em 2, 3 anos conseguiu realizar o sonho de todo mundo, conseguiu chegar à NBA. Bom, isso nos leva à primeira pergunta da galera, que é do João Pisque. Ele quer saber qual que foi a importância para o Blumenau e para você ter treinado um jogador que atingiu esse nível da NBA, e se vocês ainda mantêm contato. Foi muito importante para mim, sem dúvida, né? Isso te dá uma visibilidade nacional. Eu cheguei à seleção brasileira como técnico. Eu posso ter, sem medo de errar, que isso ajudou muito, não tenha dúvida, né? Você fica conhecido. Lógico que não adianta você ter compositor de uma música só, não pode ficar conhecido, mas não chega a lugar nenhum. Então foi uma sequência de trabalhos que eu fui fazendo em ligas nacionais também, com atletas revelados, que não são poucos, né? Mas sem dúvida isso é uma baita de uma visibilidade. Você tem um atleta desse, já liga uma luzinha ali em cima de você para querer saber quem foi. E ele mesmo sempre foi muito generoso com relação a isso, sempre citou meu nome em entrevistas, sempre falou, e eu agradeço muito. O contato hoje é um pouco mais complicado, né? A gente se fala bem pouco, né? Eu digo até às vezes por culpa minha, porque eu sou muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer, e eu não sou muito das mídias sociais, sabe? Eu não tenho Facebook, eu tenho um WhatsAppzinho aqui que eu uso para trabalhar, mas sempre que eu peço alguma coisa para ele, ou que a gente conversa, ele é sempre muito carinhoso, sempre muito receptivo. Agora, tenho contato com a família, com o Cássio, com a Beth, com o Marcelinho, está sempre aqui no colégio, está sempre conversando, né? Estamos sempre juntos,
E a vida é assim mesmo, né? A gente não precisa estar junto para se gostar, a gente se gosta independente da distância. Marcelo Silva quer saber, na sua visão, qual que foi a influência do Oscar Schmidt no esporte, tanto como atleta, na história de amor pela seleção e tal, e superação, pra você, assim? O Oscar já é uma pessoa que eu tenho um pouco mais de contato, por causa do Chicão, que está trabalhando com a gente agora aqui, que é irmão dele, é muito amigo de infância, e a gente tem um pouco mais de contato. É uma lenda, né? Muita gente critica, diz que é um cara individualista, um cara que só pensava nele, que queria fazer cesta, queria pontuar. Mas eu acho que tem determinados seres humanos que chegam num determinado patamar, né, que não se pode criticar mais. Né? Lógico que não pode sair matando, roubando, não se trata disso. Mas chega num patamar que é mito. E quando você vira mito, você vai falar o quê? Aqui o Brasil mete o pau no Zagallo, que é um cara 4 vezes campeão do mundo. O Zagallo tinha que ter uma estátua em cada cidade do Brasil pelo que ele fez, independente. Aí chamam de burro, ultrapassado, gagá. É uma falta de respeito com as pessoas. O Oscar precisa fazer mais o quê? Né, para provar o que ele já fez como ser humano, como atleta, como... Então, é muito importante. O basquete, se você for falar algum ídolo do basquete hoje em dia, perguntar a qualquer pessoa, não, vou falar alguém do basquete. É difícil, né? A pessoa vai falar ou da NBA, quem tem um contato mais com o basquete da NBA, agora o povo, a massa, o grosso da população, vai lembrar dessa geração do Oscar, Marcelo, né? Até do próprio Carioquinha, que é mais antigo. Então a gente precisa de ídolos. Sem ídolos o esporte não se faz, não adianta, você não vende a marca, não tem como. E a gente está com muita carência disso. Pessoas carismáticas, pessoas que sejam trabalhadas para realmente vender o basquete. Bom, então vamos falar um pouquinho da PAB, né? Como é que é a Associação dos Pais Atléticos do Blumenau? Como é que surgiu essa ideia de criar a PAB? A PAB foi criada pelo seu Werner, né, que é dono do supermercado no Boa Vista, é nosso amigo até hoje. O filho dele jogava com a gente, ele deu a ideia de criar uma associação, a gente criou essa associação. Ela ficou parada durante um tempo, né, e no começo dos anos 2000 ali, a gente retornou para Blumenau, porque tinha um período em Brusque, retornou e resolveu movimentar a associação de novo. Ela está crescendo muito, a gente hoje tem sede própria, construímos nosso escritório, conseguimos reformar o ginásio Ipiranga todo, estamos participando de todas as categorias estadual. Tivemos até pouco tempo 10 escolinhas espalhadas em Blumenau pela Lei de Incentivo ao Esporte, agora estamos com 4 só, porque nós estamos prestando conta do projeto e fazendo um outro para voltar a fazer mais uma vez esse projeto de captação de imposto de renda. Estamos com muitas crianças participando, um envolvimento muito forte dos pais, montaram uma comissão que é muito ativa, promove jantares, cafés, feijoada. Nós estamos com os pais realmente muito ativos. Isso me deixa muito contente, porque realmente eu toquei isso praticamente sozinho muito tempo, agora tem um grupo de pessoas me ajudando. E daqui a pouquinho, né, eu digo um pouquinho mesmo, rapidamente, está chegando na hora de a gente passar a bola e isso seguir seu caminho, porque ninguém pode ser eterno e ficar, não é bom nem para a PAB nem para mim. Então é bom que em breve espaço de tempo, e a gente está preparando isso, a associação siga por ela e a gente possa fazer outras coisas, que também a vida é muito rápida, né? Você não pode ficar fazendo a mesma coisa a vida toda, porque é perda de tempo. Então, lógico que o basquete faz parte da minha vida, a gente está com vários projetos dentro e fora do basquete, mas acho que está chegando a hora da PAB seguir por ela também, porque eu já dei minha contribuição e, modéstia à parte, acho que foi muito bem dada. Muita gente não sabe, mas você já é técnico e presidente da PAB, né? Queria perguntar que se o técnico tiver uma sequência ruim, o presidente vai demitir ele? Fica discutindo no espelho, cobrando no espelho do técnico. Eu, na verdade, tinha deixado o adulto já há 2 anos, né? E sempre trabalhei com uma categoria ou outra porque eu gosto, e tinha deixado, mas quando a gente começou a viabilizar a participação da Liga Ouro, financeiramente, correndo atrás de patrocinadores, e a própria federação entrou com um recurso significativo para isso, alguns empresários que me apoiaram me fizeram esse pedido pessoal que eu voltasse para a quadra, achavam que era importante a minha experiência, o meu nome, e isso daria credibilidade ao projeto, e eles inclusive apoiariam mais se eu estivesse junto. Realmente não era a intenção minha estar de novo com uma equipe adulta, é muito difícil para mim, porque eu trabalho o dia inteiro no Bom Jesus e pela PAB, correndo atrás das coisas, e tem que chegar às 8 horas da noite, que é uma hora que geralmente todo mundo está jantando, está vendo na televisão, ou está fazendo alguma atividade física, ou tomando uma cervejinha. Nessa hora eu tenho que ir para a quadra e chegar lá motivado, com força, para dar mais 2 horas e meia de treino, cobrar. Então realmente é difícil.
Eu aceitei, né, com a condição que não fosse só para a Liga Ouro, que fosse pelo menos até dezembro desse ano agora, e que continua sendo a minha intenção, ficar até dezembro desse ano, terminar os compromissos que nós temos ainda com o adulto e encerrar. E depois a gente vê o que vai fazer para a sequência do ano. Mas é um prazer sempre para mim, eu gosto, né? Ontem nós fizemos até 11 horas da noite no ginásio, tivemos partida ontem, estou aqui agora para trabalhar e a nossa vida é essa aí mesmo. Bom, e esse 2017 vem sendo bom para a PAB, né? Vocês foram em quarto lugar, com 24 pontos, 16 jogos disputados, 8 vitórias, 8 derrotas na Liga Ouro, que é, digamos assim, a segunda divisão do basquete brasileiro. Enfrentaram em primeiro lugar o Botafogo, perderam na semifinal por 3-1, né? Mas eu tive a oportunidade de ver o último jogo, foi ali nos detalhes que perderam. Como é que você faria esse balanço da Liga Ouro e se você acha que um dia a PAB tem capacidade para ir para uma NBB, né? Eu acho que mostrou que tem capacidade, porque nós cumprimos todos os encargos da Liga Ouro, que são os mesmos da NBB, né? Eu acho que a gente foi muito prejudicado na Liga Ouro, pela Liga, vamos dizer assim, porque foi ela que tomou as decisões que tomou. Primeiro aí é culpa nossa, nós começamos o treinamento um pouco tarde, né? Faltou um pouquinho mais, talvez um mês de treinamento para a equipe chegar mais inteira, porque a equipe cresceu muito durante a competição e alguns jogos fizeram falta. Segundo, os jogos contra o Santos do Amapá, que nos foram tiradas 4 vitórias, isso pode parecer besteira, mas isso foi fundamental, porque você, numa competição de 6 times, você tira 4 vitórias tuas e tira as derrotas dos nossos adversários que perderam para o Santos do Amapá, isso é uma tragédia. A gente com certeza não cruzaria com o Botafogo, porque não era a nossa intenção cruzar com eles. Não pela equipe, porque eu sempre achei que era a equipe mais qualificada, e como realmente se mostrou ser, e sem dúvida seria melhor não jogar com eles numa semifinal, mas pelo mando do Botafogo, porque os jogos lá no Rio são muito pesados. Sim. É um ginásio pequeno, um ginásio lotado, uma torcida de futebol que beira a agressividade, né? É muito difícil jogar lá dentro, realmente muito difícil. Eu sabia que numa melhor de 5, esses 2 ou 3 jogos no Rio seriam fundamentais para a classificação, como acabaram se mostrando ser. O primeiro jogo nós perdemos lá de 1 ponto, sim, né? Que é um lance livre, isso não é nada no basquete. A segunda partida, eu infelizmente pelo falecimento da minha irmã tive que voltar da segunda partida. O Camargo dirigiu brilhantemente o time, a gente chegou a estar 14 pontos na frente no último quarto. E por uma série de fatores, né? Não vamos aqui só jogar a culpa na arbitragem, mas também pesou, nós acabamos perdendo a segunda partida e nós viemos para os jogos aqui com muito peso, tendo que ganhar 3 partidas seguidas do Botafogo. Ganhamos a terceira de 16 pontos e a quarta, como você falou, foi no detalhe. A gente estava 4 pontos na frente, faltando 2 minutos, tivemos 3 contra-ataques para abrir e encerrar o jogo e não deixamos. E um time como o Botafogo, com 3 americanos, com vários jogadores de seleção brasileira, você não mata a partida, você é morto, que foi o que aconteceu. Sim. E a gente ainda teria que ir para o 5º confronto, caso vencesse a partida no Rio de Janeiro, e aí, meu amigo, Jesus desce na terra, apaga a luz do ginásio, acontece qualquer coisa, então realmente ficou muito difícil. Se ganha, sai. Se ganha, não sai, tem que ficar lá dentro e não sai. Então realmente a gente sabia que era difícil. A gente teve a possibilidade de não jogar com eles a semifinal, caso fosse a Minas Gerais e entregasse os jogos lá para o Contagem, perdesse de propósito, né? Mas a gente não pode ficar falando de ética, de correção, de honestidade, se numa pequeníssima coisa que o esporte é, em relação a tudo que é importante no mundo, saúde, educação, política, o esporte realmente é importante, é minha vida, mas isso é uma coisa muito pequena. E se nessa uma coisa pequena como essa, a gente não age com correção, não age com ética, então você não tem moral para falar nada. Então nós fomos para Minas Gerais lá com um time fortíssimo, que era o Contagem de Minas, para ganhar. Perdemos a primeira partida de 2 pontos e a segunda nós ganhamos, que foi que nos levou para jogar com o Botafogo. Senão a gente jogaria a semifinal com Contagem, que é um time forte também, muito bom, mas um ginásio que não tinha ninguém, um ginásio Sim. que é campo neutro, você ia jogar na grande BH lá sem ninguém. E talvez alguns acham que seria o certo entregar o jogo para cruzar com eles e não pegar o Botafogo. Eu e não só eu, que também não decido sozinho, mas eu e as pessoas da PAB e a comissão técnica achamos que o certo era tentar vencer, como conseguimos vencer e acabamos pegando o Botafogo.
Bom, a PAB ainda está disputando o Campeonato Catarinense com 100% de aproveitamento junto com o Joinville. Também disputa agora no dia 7 de setembro o Sul Brasileiro, né? E vamos falar um pouquinho do Sergião no tempo livre, né? Vamos sair um pouco do basquete. Como é que você faz no seu tempo livre? Como é que é o Sergião fora das quadras, fora da sala de aula? É muito, muito difícil. Eu tenho pouquíssimo tempo para tempo livre agora. Tu imagina no feriado, eu estou indo para Curitibanos com o time do colégio, né? Eu tenho uma casa num local que eu amo, que é a Praia da Tainha, em Bombinhas, né? É um paraíso ali, uma casa. Acho que o único pobre que tem casa lá sou eu, porque eu já tenho há muito tempo a casa lá. É um lugar muito especial, porque é uma praia paradisíaca, uma vila de pescadores, um lugar muito pequeno. Não destruíram essa praia. Não destruíram. Quem tem possibilidade de visitar, vai lá e fica doido. Não sei se vocês conhecem, mas é um lugar que eu amo ficar e vou muito pouco, sabe? Eu acho que qualquer dia eu vou chegar lá, os sem terra já invadiram, porque eu vou pouquíssimo para lá, os sem peixe, vamos dizer assim. Eu vou muito pouco lá, né? E eu gosto muito de estar lá, eu gosto muito de estar com a minha filha, de poder estar com ela. Ontem, depois do jogo, no pouco tempo que a gente tem, nós fomos jantar, fomos conversar. Tenho muitos amigos, graças a Deus, pessoas me chamam para muitas coisas, mas infelizmente eu não consigo dar a atenção que meus amigos merecem e que precisaria ter. Então o meu tempo livre é muito curto, né? Mas justamente eu tô chegando numa fase aqui que eu estou me organizando para realmente ter um pouco mais de qualidade de vida. Então uma dessas coisas passa por deixar a presidência da PAB, eu diminui um pouco a minha carga aqui no Bom Jesus também, eu estou em 5, 6 anos estou me aposentando também, estou chegando na reta final ali para me aposentar, mas eu gosto muito de trabalhar. O trabalho para mim não é um peso, né? Eu estou com várias propostas, várias possibilidades, inclusive de trabalhar na própria Federação Catarinense, de fazer alguns projetos paralelos a isso, de palestras, estão abrindo algumas portas para mim. Eu acho que deixar de trabalhar eu não vou nunca, porque para mim não é um peso, é uma alegria, mas eu preciso realmente dar uma puxada no freio de mão, porque uma hora o corpo vai cobrar e eu espero que eu não precise parar para cuidar dele, que eu consiga parar de boa. Bom, vamos finalizar aqui com um bate-bola, um jogo rápido. Eu falo uma palavra e tu já responde. Família. Tudo. Sucesso. É relativo. Um ídolo. Jesus. Um sonho. Um Brasil justo. Futuro. A Deus pertence. Maior defeito do Sergião. Eu tenho muitos defeitos, muitos. Desculpa não responder na palavra só, porque eles são muitos. Eu realmente não estou sendo, não é falsa modéstia, eu tenho muitos defeitos. Eu acho que eu poderia ser mais dedicado no que eu faço, eu acho que eu poderia ser um profissional melhor, eu acho que eu poderia estudar mais, eu acho que me falta muita coisa, me falta muita coisa mesmo. Eu tenho noção disso, tenho convicção e tenho muito respeito por essa minha deficiência. Eu sempre vou pisando onde eu sei que dá, porque não dou um passo maior que a perna. Maior qualidade, Sergião? Eu sou amigo dos amigos, eu sou uma pessoa que procuro ser sincera, né? E tento ser justo. Acho que é uma qualidade minha, é a justiça. Não tratar as pessoas de maneira desigual, ricos, pobres, bons jogadores, maus jogadores. Eu tento ser o mais justo possível. Melhor jogador que você já treinou? Eu já treinei grandes jogadores. Eu treinei o Charles Bud, que é um jogador fantástico. Foi cestinha da liga no ano que eu dirigi ele, excelente. Eu dirigi o Dee Gervin, que é filho de uma lenda da NBA. Em Brusque. O Gervin foi em Brusque, um jogador que ficou pouco tempo, ele acabou brigando com a diretoria e saiu, mas fantástico. Eu dirigi agora o Deonta, né, que jogou com a gente a liga, já acertou com o Joinville para jogar NBB, realmente uma joia rara, um jogador que veio muito barato para a gente, foi uma oportunidade. Eu corri muito atrás dele porque eu sabia do potencial dele, ele realmente é um cara que é diferenciado, ele é muito bom jogador. O Splitter eu dirigi novinho, né? Não posso dizer que na época era um grande jogador, não tive a oportunidade de dirigir ele já como um grande jogador, né? Mas passou por mim. Olha, um jogador formado aqui em Blumenau, que infelizmente teve problema com drogas e se afastou do basquete, o Antônio Ren, é um jogador fantástico, muito bom jogador, um cara assim com potencial, um touro, um cavalo, fisicamente, tecnicamente, um cara assim que teria tudo para ir muito longe, joga até hoje, está jogando aí pelos clubes aí meio encostado, mas é um jogador também que eu sempre cito, sempre lembro, porque realmente é muito bom jogador. Michael Jordan, Kobe Bryant ou LeBron James? Michael Jordan.
Chicago Bulls de 95, 96 ou Golden State de 2016, 2017? Chicago sempre. Melhor time que você já viu? Melhor time que eu já vi, porque meus olhos também eram outros olhos, né? Os olhos de mais jovens, de quem estava vendo a NBA pela primeira vez, porque a gente tinha pouquíssimo acesso, ouvia falar que existia a NBA, mas a gente não tinha... tinha umas fotos, umas revistas que apareciam uma vez ou outra, mas a gente não tinha a possibilidade de ver aquilo ali acontecer. Então aquilo fica muito marcado na minha mente. Hoje eu vejo muito pouco NBA, né? Me irrita um pouco, porque é uma coisa muito inatingível e muito acima de tudo e muito físico, né? E naquele tempo era físico, e realmente era físico também, mas a técnica era muitíssimo apurada, os jogadores eram muito plásticos, muito bonitos de ver jogar. Resuma a sua carreira em uma palavra. Perseverança. Para finalizar, Sergião por Sergião. Eu continuo sendo aquele garotinho de São Cristóvão lá, que entrou no Vasco com um tênisinho para jogar futebol, que queria ser jogador de futebol, sonhava em jogar futebol e que lutou muito para conseguir jogar basquete. Lutei muito para conseguir estar no meio do basquete. Né? Para mim foi uma obsessão durante um determinado tempo, e quando eu assinei o meu primeiro contratinho de jogador lá de basquete, que eu vi, consegui, agora eu sou jogador. E eu continuo com esse mesmo brilho no olho, com essa mesma vontade de conseguir realizar as coisas. Bom, é isso aí então. Seja muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por ceder teu tempo, por ter atrasado já roubando tempo do Sergião. Queria dizer que foi uma honra ter te entrevistado. Obrigado. Que você com certeza foi uma das pessoas mais importantes que eu tive no colégio aqui, uma pessoa sempre de bem com a vida, sempre fazendo brincadeira com todo mundo. Queria pedir também que todo mundo vá assistir os jogos da PAB, né, que é muito importante, claro. Tá faltando gente lá. E se gostou, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para receber todas as notificações e o Sport Foco fica por aí. Valeu! Look what you done. Don't you know that I'm a star boy?